Boa noite, irmãos. Paz seja com todos vocês que estão nos assistindo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Agora, irmãos, junte tua família e nós juntos vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai que está aí no céu, graças te damos, Jesus amado, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, e nós podermos estarmos aqui na tua casa, para nós, junto com nossos irmãos, engrandecer o teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo pão que não tem deixado faltar sobre a nossa mesa. Obrigado, Deus, pela nossa saúde. Obrigado, Jesus, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. Pai querido, nós louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e é misericordioso para conosco. Pai querido, vem abençoar nossas vidas, vem abençoar, Deus, o teu povo, vem abençoar, Jesus amado, aqueles que estão, Senhor da glória, enfermo, aqueles que estão necessitados, Pai, aqueles que estão tristes, Jesus amado, que estão passando por luta e por dificuldade. Paizinho querido, nós colocamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, Senhor Jesus, e que seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agora juntos vamos louvar o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença aqui em nosso lar, Senhor. Tua presença aqui. Ora vem, és bem-vindo, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória.
nossa casa, toma conta da nossa família, Espírito Santo. Queremos provar que és real, provar tua presença, provar que somos o mesmo, tanto no templo quanto em nossa casa, tanto no templo quanto em nosso trabalho, tanto no templo quanto em nossa vizinhança, tanto no templo quanto em nossos amigos. Nós somos o teu povo, a tua geração. Vem, Senhor. Vem se manifestar, Senhor, na nossa casa. Vem se manifestar, Senhor, na nossa família. Senhor, não é porque nós não estamos no templo, Senhor, feito pelas mãos humanas, que o nosso culto não vai ser dado a Ti. Não é porque nós estamos vivendo tempos difíceis que o Senhor não será louvado. Não é porque nós estamos aqui, Senhor, em poucas pessoas, somente, Senhor, com a nossa família, somente, Senhor querido, com as pessoas da nossa própria casa. O nosso culto será dado a Ti, Senhor, porque Tu és merecedor, porque Tu és digno, porque Tu és louvado, Senhor. Recebe o culto das nossas famílias, recebe o culto, Senhor, do nosso lar, recebe o culto, Senhor, onde quer que esse louvor estiver entrando neste momento. Que o Teu Espírito tenha liberdade, que o Teu Espírito tome conta deste ambiente, que o Teu Espírito venha acalmar os corações que estão aflitos, que o Teu Espírito venha trazer a paz que excede todo entendimento, Senhor, para devolver, Senhor, a esperança que o Senhor está conosco. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. A Tua glória. Tua glória, Senhor. Derrama neste lar. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, versículo 5. Versículo 5 em diante, que nos diz a palavra: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse:
disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu com júbilo ou com alegria. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos tua sabedoria para falar esses poucos minutos que temos nesta noite da tua palavra. Aqui está teus filhos, está aqueles que vieram para ouvir, não o pastor Antônio, mas para ouvir a tua palavra, e aquilo que o Senhor falar nos corações de cada um de nós, que seja, meu Senhor Jesus, para a edificação e santificação de nosso próprio corpo, da nossa própria alma e de nosso espírito, e que todos nós recebemos nesta noite no nome de Jesus de Nazaré, e que assim seja feito segundo a tua vontade. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Amados irmãos, esta passagem bíblica, todos os que lê a Bíblia conhecem e até conhecem a história. Na Bíblia, por canções e assim por diante. Sabemos que Zaqueu, a Bíblia diz que era de pequena estatura, e ele colocou no seu coração que queria ver Jesus. E Jesus, quando estava na face dessa terra, ele, com a sua palavra, ensinando as pessoas sobre o reino de Deus e curando as pessoas dos seus males. Naquela época não era diferente de hoje. As pessoas também tinham doenças, eram cometidos de espíritos, e Jesus trazia esta paz dentro da família. E por ele trazer esta paz, aonde ele estava, se era nas aldeias, sempre tinha muita gente perto dele. E Zaqueu, que os irmãos sabem que era o cobrador de imposto, ele subiu numa árvore. A Bíblia diz que era uma figueira. E de lá, ele começou a observar Jesus e a multidão que estava com ele. Quando estavam passando por baixo da figueira, Jesus chamou Zaqueu. E ele disse: Zaqueu, 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 desce daí depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Irmãos, quem sabe Deus tem falado com você e tem chamado você talvez pelo teu nome, mas às vezes estamos tão preocupados com as coisas que não ouvimos a voz do Senhor. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abrir o coração. Porque, irmãos, nós sabemos, irmãos, que tem ouvido natural e tem ouvido espiritual. Quando nós estamos apenas com o nosso ouvido natural, ouvimos as coisas que condiz a respeito deste mundo natural. Mas quando deixamos o Espírito Santo trabalhar, passamos a ter um ouvido espiritual e passamos a ouvir a voz do Espírito do Senhor, nos orientando nos dias mais difíceis, nas horas de dia, de noite,
Ele veio para nos ensinar e nos dar força. O Senhor deixou para nos aconselhar. Irmão, se fosse para mim servir a Deus sem ter uma certeza da presença de Deus na minha vida, como se eu tivesse apenas uma religião, para mim não adiantaria nada. O que me faz eu permanecer nas horas de alegria e nas horas das angústias, até mesmo nas horas da dor, é a presença de Deus através do seu Espírito. É isso que faz a diferença entre um cristão que tem uma vida abençoada e espiritualmente falando, do aquele que tem apenas uma religião em sua vida. Estão entendendo, irmãos? Essa que faz a diferença. Não é ser fanático. Zaqueu tinha os seus problemas e queria ver Jesus. Todos nós temos problema e precisamos se aproximar mais de Deus. Então, meus irmãos, vocês sabem que Jesus então foi convidado por Zaqueu para entrar na sua casa. E nesta noite, você também pode fazer o mesmo. Convidar Jesus. Ah, pastor, mas o Senhor já está na minha casa. Eu estou falando, irmãos, de uma forma espiritual agora. Que você convide ao Senhor no sentido espiritual, para que durante a noite você possa ouvir a voz do Senhor te chamar. Para um propósito, aleluia. Para um propósito. Você pensa que você está nesta igreja por acaso? Você está aqui porque o Senhor te escolheu e te preparou, te nomeou para que você dê fruto. Pastor, mas eu não estou dando fruto. Tá sim. Mas Deus, irmãos, quando salva alguém, Ele quer que você leve uma mensagem para outro alguém, para convidá-lo, para doutriná-lo, e para se tornar mãe ou pai na fé daquela pessoa. Pastor não produz ovelha, ovelha produz ovelha. Então, o Senhor te chamou para fazer a diferença lá onde você está. Na tua casa, nos teus vizinhos, no teu trabalho, na rua, onde se colocar a planta dos pés. Você tem que estar com esta gloriosa presença em tua vida. Porque quando, irmãos, Jesus entrou na casa de Zaqueu, tinha aqueles que olhavam de longe. Ah, se Jesus soubesse quem era esse homenzinho, não entraria na casa dele. Porque de vez em quando, Zaqueu cobrava um pouco a mais daquilo que era devido pela lei e pela autoridade. Era um pouco desonesto. E aí as pessoas já começaram a apontar o dedo. Ó, está entrando na casa do pecador. Mas Jesus sabia. A palavra de Deus que nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele disse que não veio para salvar aqueles que se julgam já está salvo o ser correto, mas para aqueles que se havia perdido. E Zaqueu, quando o Senhor Jesus começa a conversar com ele, ele começa a ver que Jesus estava penetrando nos seus pensamentos e a sua consciência foi
deletando, e ele começou a se arrepender. Pois é assim, irmãos, que a palavra de Deus faz. Quando você fala a palavra de Deus para alguém, e que você procura viver a palavra de Deus, ela tem um peso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada, irmãos. E essa espada, direcionada pelo Espírito de Deus, que ela penetra na divisão da alma e das juntas e medula para discernir as intenções e pensamento do coração. Então, quando alguém tem ouvido espiritual, tem boca espiritual e mão consagrada para abençoar, isso vai tocar naquele que muitas vezes se é olhado pela sociedade como uma pessoa desonesta, mas que Jesus quer salvar a sua alma, como fez com Zaqueu. E Deus precisa de mim, irmãos. Deus precisa de você. De repente você tem pensado assim, eu preciso de Deus, Deus não precisa de mim. Na verdade, se olhar na lógica, Deus não precisa da gente. Mas nesse sentido, Ele precisa, sabe por quê? Porque Ele escolheu você, escolheu eu, para se tornar o templo do seu Espírito. Então veja bem, quando nós fomos chamados, Ele perdoou os meus e os teus pecados, e Ele colocou em nós o seu Espírito, e passamos a ser a casa espiritual de Deus. E não tem como negar, porque é a Bíblia que diz isso. Casa espiritual. É por essa razão, irmãos, como a experiência de vida com Deus, durante esses anos, como homem também eu tenho as minhas falhas. Mas, quero dizer a você, é por essa razão que Deus precisa de mim, precisa de você, para você se tornar um instrumento nas mãos dEle, para arrancar aquelas almas que são muitas vezes desonestas e acham que estão vivendo uma vida de acordo, e às vezes são até religiosas. Mas Deus precisa da tua boca, irmão, precisa dos teus ouvidos, precisa das tuas mãos, precisa dos teus pés, para que Ele use você como instrumento para levar uma mensagem de poder, para transformar famílias. E esses momentos que nós estamos passando hoje, é um momento, irmãos, que eu vejo Deus preparando a sua igreja para uma obra maior, Deus preparando o seu povo para um propósito maior. Às vezes não entendemos, mas quando nós começamos a agir, vemos, aqui mesmo nesta igreja, irmão, quantas vezes que tive lutas terríveis, mas no meio dessa tempestade, Deus sempre fez a sua obra, algo acontecer. Por exemplo, quando veio essa chuva de pedra, fiquemos um pouco apavorados, ficamos, por quê? Nossas casas descobertas. Mas o que aconteceu? Foi descoberta a igreja, foi quebrado os ternites, mas para a glória do Senhor foi reforçado em cima e foi colocado o ternite mais grosso, no meio dessa tempestade. Agora está vindo este problema aí.
contaminando alguns e morrendo outros. Mas Deus não perdeu o controle, Ele está no controle. Pode saber que alguma coisa Deus está trabalhando dentro dessas necessidades aí agora, para mover pessoas que muitas vezes estufam o peito e dizem: eu sou o Senhor. Ele está dando uma apertadinha para a pessoa entender que é Ele que faz as coisas acontecer. E desde o passado estas coisas vêm acontecendo. E cada vez que acontecia, os homens e mulheres de fé não se curvaram diante das tempestades. Eles se curvaram diante de Deus, e Deus, com a sua soberania, estendeu suas mãos e os livrou, e os guardou e os protegeu. Então temos, irmãos, que crer que Deus está no controle de tudo. Ele está trabalhando enquanto você dorme na tua casa. Ele não dorme, o guarda de Israel. Continua trabalhando. Então nós vemos que Zaqueu era um pouco desonesto, cobrava um pouco a mais. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele começou a expor para fora, dizendo para Cristo: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir cada vez mais, ou 4 vezes mais. Então, naquela hora, irmãos, que algumas pessoas estavam julgando que ele era um desonesto, foi ali que Jesus se manifestou e disse: eu não vim salvar aqueles que se julgam que já estão salvos e estão corretos. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, meus amados, quantas pessoas aí fora que às vezes criticam você, criticam a mim, e até zombam de nós. Mas por que eles fazem isso? Porque ainda não tiveram um encontro com a verdade. Porque ainda não tiveram um encontro com Jesus de Nazaré. Naquela mensagem gravada que alguns acompanharam, eu falei, irmãos, algumas coisas nesse sentido, que a seara está grande, está madura, e os frutos estão se apodrecendo. E no sentido desses frutos, irmãos, são almas que precisam ser plantada a semente de Deus para gerar fruto, para a vida eterna. Então você é um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Zaqueu era cobrador de imposto. De vez em quando ele cobrava um pouquinho a mais. Ele tinha alguns bens materiais, passando um pouco a mão no que não era devido. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a sua mentalidade foi trabalhada, seu espírito foi trabalhado, sua alma foi trabalhada, e ele agora começou a entender que era desonesto e que precisava acertar as coisas. Será que não está ocorrendo conosco nas nossas vidas, irmãos? Será que nós não estamos sendo desonestos com Deus?
Você que é trabalhador, você que tem o teu salário, será que você tem trazido aquilo que a palavra de Deus ensina trazer para ser consagrado na casa do tesouro? Ou você tem usado isso em teu favor? Pense bem nisso. E aí às vezes as coisas começam a dar de uma forma errada. Começam a pegar um rumo desonesto também. As coisas começam a não dar muito certo. Por quê? Porque é a Bíblia que nos ensina. Vocês conhecem a história de Saulo? Saulo, segundo tenho algum conhecimento, foi criado e aprendeu os regulamentos e lei de um homem chamado Gamaliel, que era doutor da lei. E certo dia, ele pegou uma carta do sumo sacerdote, que dava direito para ele condenar os cristãos e, se for possível, até matar. Ele pegou um pelotão de soldados e foi atrás dos cristãos, com esta autoridade nas mãos. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando foi no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que quando ele teve aquele encontro, na verdade, ele recebeu uma luz tão forte sobre os seus olhos, e que ele se perdeu e caiu do seu cavalo. Então ele escutou a voz e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é excitar os agrilhões da morte. E quando ele percebeu, ele já não enxergava mais, estava cego. Não enxergava mais, estava cego. Só que com esta cegueira, ele reconheceu que estava errado e se arrependeu. Então foi orientado para ir para uma rua à direita, na casa de um homem chamado Ananias. E quando ele foi, Ananias recebeu esta palavra e também ficou com medo. Porque ele sabia que Paulo ou Saulo era um homem que perseguia os cristãos. E ele ficou assustado. Mas daí o Senhor falou para ele: não, você vai orar por ele, ele vai receber a luz dos teus olhos, e vai ser cheio do Espírito Santo, e eu mostrarei para ele quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Então ele foi levado, e tudo isso aconteceu, pois naquele dia que ele ficou cego, ele disse para os seus soldados: volte para suas casas, para suas famílias, porque a partir de agora estou nas mãos de Deus. Se converteu ao Senhor Jesus. Se converteu, entregou sua vida ao Senhor. Então, meus irmãos, quantas pessoas que estão por aí, que precisa
de um homem, de uma mulher, de um jovem cheio do Espírito Santo para levar esta palavra, para que o Espírito de Deus mude os seus pensamentos e as intenções do seu coração, para que eles também entreguem a sua vida ao Senhor. Eu e você, antes de nós conhecer esta verdade, lembra o que você fazia? Que achava que era certo, mas tudo isso era errado. Mas um dia você teve um encontro com o Espírito do Senhor, e Ele transformou a tua vida, transformou a minha vida, e mudou a tua história. Como mudou a história de Zaqueu, como mudou a história de Paulo e de milhares e milhares de pessoas espalhadas neste planeta Terra. Esta palavra é santa e eficaz. E olha, irmãos, a dádiva mais gloriosa e o legado mais importante que Deus colocou na minha e nas tuas mãos foi esta espada. Esta espada. E olha, soldado de Cristo não é covarde, irmão. Ele não se dobra por qualquer coisinha. Pode até sofrer, pode até machucar as mãos, pode pisar em espinhos, pode se ferir, mas continua pregando a palavra de Deus. Talvez algumas marteladas no prego servem para machucar as mãos e às vezes até sangra. Mas tem que continuar martelando até que o poder do Espírito Santo transforma o coração. Quebra a dureza do coração. Aleluia. E é por essa razão, irmão, que quando eu me converti a Deus, eu era uma pessoa muito complicada. Talvez pior do que Zaqueu. Mas eu não aceitei Jesus como uma religião. Eu entreguei a minha vida, irmão. Sabe o que eu sei entregar a vida? Você não liga. Se Deus te der as coisas, te deu. Se não te der, você continua sendo você, porque você entregou a vida para o Senhor. Independentemente do que Deus fez ou deixar de fazer, Ele continua sendo o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. E Ele cuidará do seu povo na face dessa terra. Aleluia. E por essa razão, que sempre está falando com a gente, irmão. Às vezes a mensagem vai no coração de pessoas, e a pessoa às vezes pensa que é o pastor. O pastor hoje estava com a palavra pesada hoje lá. Não é, irmão, é Deus tratando com o nosso coração. É Deus tratando com o nosso coração. Porque o nosso coração é bem enganoso. É enganoso o nosso coração, diz a palavra de Deus. Mas um coração contrito, diz a palavra de Deus, Ele não rejeitará. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, me ofertar em louvor, me entregar, me derramar em Seus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu.
E nós vamos encerrar o culto desta noite em nome de Jesus. Querido Deus, a minha alma se alegra em Ti. A minha alma te bendiz e te exalta na beleza de sua santidade. Sou tão pequeno, sou tão fraco para a grandiosidade do Senhor. Mas segundo a minha pequenez, meu Deus, Tu sabe que eu te amo. Tu sabe que não estou aqui por acaso, meu Deus. O Senhor nos escolheu. E eu te agradeço por isso. Te agradeço por esses irmãos, pelos teus filhos, que congregam nesta casa. Eu oro por aqueles que estão presentes, Senhor. E oro por aqueles que estão nas suas casas e outros que estão, quem sabe, trabalhando. Que não estão conosco aqui. Aonde eles estiverem, que esta oração crie asa e chegue até onde eles estão. E que o anjo do Senhor os abençoe de uma forma especial. Deus abençoa a semana de cada filho teu, que iniciará a partir de amanhã, que é segunda-feira, e que o Senhor venha suprir as necessidades em todas as áreas de suas vidas. Que o Senhor venha fortalecer os fracos, os cansados e os oprimidos, e que o Senhor venha fortalecer teu povo na face dessa terra, para se levantar em oração e obediência à tua palavra, e para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão morrendo. Alguns, quem sabe, não te aceitaram como Salvador, e que vão enfrentar um julgamento terrível. Guarda o teu povo na face da terra, Senhor, independentemente de religião e placa de igreja, Pai. Entra com as tuas provisões de uma forma especial. Abençoa as autoridades da nossa cidade, as autoridades de nossos países, e que o Senhor venha suprir toda a necessidade. Nós pedimos para Ti, porque o Senhor diz na sua palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscarei e encontrarei, batei e a porta se abrirá. Porque aquele que bate, a porta se abre, quem busca encontra. Então, meu Senhor, que esta oração ela possa criar asa, subir até os teus ouvidos com um aroma suave, e de lá o Senhor estender as suas mãos sacrossantas e divinas, abençoando a tua igreja, abençoando todo o teu povo na face da terra. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Paz seja com vocês.